Olá, eu me chamo Nádia, sou psicóloga e hoje vim falar um pouquinho com vocês a respeito de algo não muito legal, que é o processo de luto. É um momento muito difícil da vida da gente, onde nós temos que encarar a dura realidade da finitude. E baseado dentro dos estudos de Elizabeth Kubler-Ross, nós entendemos que o luto ele tem fases, né? Sendo 5 fases pelas quais no momento da perda nós passamos. E quando eu falo perda, não somente de um ente querido, que é quando é mais dramático, mas de um término de um relacionamento, de uma saída de um emprego, né, de uma mudança muito drástica. Então todo o processo de finitude de um momento, de uma fase da vida da gente, ou encerramento da presença de uma pessoa na vida da gente, ele se caracteriza por um processo de luto, inclusive processos de falência. Então assim, todos esses processos que envolvem o luto, a perda em nossa vida, elas têm fases, né? A primeira, no caso, seria a negação, né? Onde a pessoa nega, quer tentar se enganar, que aquilo não aconteceu, que vai ficar tudo bem. A raiva, que é onde ela quer descontar em alguém e muitas vezes é em si mesma, onde ela se maltrata, ela embriaga, ela busca vícios para compensar aquela dor que ela está tendo. A barganha, onde ela pensa assim, não, se eu fizer tal coisa, talvez as coisas mudem, então ela vai tentando barganhar o sofrimento interno. Posteriormente, uma que é bem preocupante, que é a questão da depressão. E é muitas vezes onde a pessoa se perde, né? Ela vê que não tem o que fazer, que não adianta ter raiva, não adianta barganhar, não adianta negar, aquilo de fato aconteceu. Então, assim, ela entra numa depressão. E posteriormente a isso, o processo natural dessas fases é ela ir para a última fase, que é da aceitação, que é onde a pessoa ela aceita que aquilo aconteceu, que está fora do alcance dela resolver, e ela vai partir para a continuidade da vida dela, né? Sem aquela questão que foi fruto do luto, sem a pessoa, sem o trabalho ou sem o relacionamento. Mas muitas vezes, em alguma dessas fases, a pessoa paralisa, ela não consegue sair dali. É nesse momento que a psicoterapia é fundamental, é importante, para dar um suporte emocional, para dar um apoio, para fazer a pessoa conseguir superar, né, de uma forma individual, porque isso é de cada um, não existe um padrão, não tem como falar assim, olha, tem que ser assim o seu luto, não tem que ser. Ele existe uma individualidade que ela só pode ser olhada, apreciada e apoiada num processo psicológico. Então, nesses casos, é importante sim. A pessoa precisa, muitas vezes aquilo está gerando um dano muito grande à vida dele, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, e muitas vezes socialmente, nas suas relações sociais, aquilo fica, né, desencontrado. E é aí que sim, nesse momento, o luto pede um apoio psicológico. E se você conhece alguém que está passando por isso ou está passando por isso, não tenha medo de buscar ajuda. É muito importante. Isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de inteligência, de autorreconhecimento da situação em que você está. Ok? Ficamos aqui por hoje.